Bem-vindos ao Eu e Deuses, seu podcast que conta histórias mitológicas, lendárias, folclóricas e também apresenta para vocês santos, deuses, monstros e outras figuras peculiares. Eu sou a Camila Kintzel e toda semana me alterno com a casamenteira Daniela Benetti para contar essas histórias para vocês. E essa semana, aproveitando que segunda-feira foi o dia de Santo Antônio, decidi contar a história deste santo para vocês. Vamos conhecer Santo Antônio e entender por que ele se tornou o santo casamenteiro. Para começar, já trago uma polêmica. Santo Antônio não se chamava Antônio só. Seu nome era Fernando Antônio de Bulhões. Proponho então de agora começar a chamar Santo Antônio só de São Fernando Antônio. Aliás, fugindo completamente de assunto, você sabe por que alguns santos são São e outros santos são Santo? Bem, é pela sonoridade. Assim, nome de santo que começa com consoante fica São. São José, São Pedro, São Paulo. Já se começar com vogal, manda um santo, assim como Santo Expedito, Santo André e aqui no caso, Santo Antônio. Mas se fosse São Fernando Antônio, seria São Fernando, não Santo. Aqui tem informação! Bem, mas voltando. Fernando Antônio de Bulhões nasceu em Lisboa em 15 de agosto de 1195. Aos 19 anos, ouviu o chamado divino e foi, contra a vontade de seu pai, ingressar no mosteiro de São Vicente dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, onde basicamente ficou estudando, pois era um nerdão. Vocês trabalham, estudam ou só faz isso aí? 2 anos e muitos livros depois, ele foi transferido para a cidade de Coimbra, onde foi estudar ainda mais. Nerdão, eu disse. 10 anos depois, ele virou sacerdote, já bem estudado e pregando lindamente. Aí ele pediu para ir para Marrocos pregar lá. Rica, inshallah. Para os infiéis, né? Ditos. Porém, no meio do caminho, ele ficou doentão, bem doente mesmo. O barco, então, decidiu voltar, mas do nada foi desviado para a Sicília. E lá na Sicília estava rolando, nessa mesma época, um encontro de freis franciscanos, veja bem. Tinha mais de 5.000 freis no lugar. Ali, Antônio conheceu quem? Um santo que precisamos contar aqui, São Francisco de Assis. A coisa é que, mesmo assim, Santo Antônio nunca volta da Itália. No dia 13 de junho de 1230, só com 36 anos, Santo Antônio morre em Pádua, que é na Itália ainda. Por isso ele é conhecido como Santo Antônio de Pádua, mas também como Santo Antônio de Lisboa, pois ele nasceu em Lisboa e morreu em Pádua. É o mesmo rapaz. É mesmo, é? E por que ele foi transformado em santo casamenteiro? Temos aqui algumas versões. A primeira é que em Nápoles, na Itália, uma mulher estava desesperada por ser pobre e não ter o dinheiro do dote para se casar com seu grande amor. Sim, mulher antigamente, e até hoje na Índia, né, em alguns outros lugares, tinha que pagar o dote, que era uma coisa cultural. Tipo o pai falando, tô te dando esse dinheiro, noivo, para você tirar esse peso morto aqui de casa. Tô rindo, mas é de nervoso, que o pensamento é bem esse mesmo. Credo! Enfim, essa moçoila não tinha dinheiro pro dote, foi à igreja e começou a rezar e chorar, etc. Aí, milagre, Santo Antônio aparece para essa moça e diz: Tó, pega esse bilhete, leve até o riquíssimo comerciante Y, não sei o nome dele, do comerciante, e ele te dará o peso desse papel em moedas. Ela levou o papel, o comerciante riquíssimo Y achou curioso, mas topou, pois peso de papel, né? No entanto, quando ele colocou o papel na balança, o papel pesava como louco e foram necessários 400 escudos para atingir o equilíbrio entre o papel e o peso, né? Não me perguntem quantos são 400 escudos em real, pois eu não tenho a menor ideia. Dinheiros, muito dinheiro. Depois dessa, Santo Antônio virou casamenteiro. Ah, tem um plot twist também. O comerciante ainda se lembrou que tinha prometido 400 escudos ao santo no passado e ainda não tinha cumprido a promessa. Ou seja, Santo Antônio também é bom em cobrança de dívidas, veja bem, né? E aí temos uma outra história, quando ele já era santo estruturado, né, digamos assim. Nessa história, uma moça muito bonita estava quase perdendo as esperanças de arranjar um marido. Então ela apegou-se a Santo Antônio para pedir o casamento. A moça colocou uma imagem do santo em um pequeno oratório de sua casa e todos os dias colhia flores e os oferecia ao santo, acendia vela, sempre pedindo que o tal santo trouxesse um marido. No entanto, o tempo passou. Os dias viraram semanas e depois meses e no final a nossa moça já estava contando os anos e nada de noivo. Aí essa moça, já não tão moça, né, pelo andar da carruagem aqui, tomada de ira contra a ingratidão do santo, atira o santinho pela janela. E o que acontece? Um jovem cavalheiro, belíssimo e queridíssimo, é atingido pela imagem do santo. Mas não morre nem nada, gente. Ele pega a imagem e vai entregar a jovem. Os dois se apaixonam e pronto. Casamento. Acabou a ira da moça contra o santinho. Que boa ideia este casamento primaveril em pleno outono. Hoje em dia, pelo menos na minha época, a mulherada tira o menino Jesus do colo do santo, prometendo trazer de volta só em caso de casamento.
Também já vi gente pendurando o santo de cabeça para baixo e até mesmo tacando o Santo Antônio no freezer para levar uma gelada até achar o marido. Não aconselho maus tratos contra santos, porém, como vimos na última história, precisou ela jogar pela janela para resolver alguma coisa, né? Talvez seja um santo mais ocupado que demande medidas extremas. Não posso afirmar nem negar nada. E essa foi a história de Santo Antônio de Pádua, ou de Lisboa, o santo casamenteiro. Se você quiser contar pra gente que maldades já fez com o santo, escreva para contato@euedeuses.com.br ou pode mandar mensagem pelo Instagram, Facebook ou no YouTube. Se você quiser saber mais simpatias de horrorizar santo, fica a nossa dica. Vai ler uns livros. Nesse caso, acho que do João Bidu, né? E o último recado. No mês de julho não teremos episódios do Eu e Deuses, pois eu, Camila, vou estar no Brasil de férias, sem ter como gravar. Porém, já vou adiantar alguns episódios de agosto, então voltamos ao normal na primeira semana de agosto. Se der tudo certo. Anote aí. Tenha uma boa semana e até mais. Tchau, tchau. Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz desceu do céu, clareando o encanto, a espada espelhada em Deus, viva, viva, meu santo. Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Que seria de mim?